David Blackwood era um CEO frio e implacável, um homem admirado pelo mundo inteiro por sua inteligência e extraordinária visão nos negócios. No entanto, por trás dessa fachada glamurosa, escondia-se uma alma marcada por dor e ressentimento. Quando criança, David teve uma família feliz, até o dia em que uma mulher chamada Meline Carter, mãe de Evelyn, entrou no casamento de seus pais. Aquele relacionamento proibido despedaçou seu lar, deixou sua mãe emocionalmente destruída e, com o tempo, levou-a a morrer na mais profunda solidão. As lembranças de incontáveis noites sem dormir ao lado da cama de hospital de sua mãe ainda o assombram. David jamais esqueceu suas lágrimas. Para ele, a vingança passou a ser a única forma de preencher o vazio em seu coração. Durante anos, ele observou cada passo de Meline Carter, esperando o momento certo, até que o destino lhe revelou uma nova porta. Evelyn Carter, a filha dela, uma mulher inocente, gentil e completamente alheia ao passado sombrio de sua família. Foi então que um plano cruel começou a se formar. David decidiu que destruiria Evelyn da mesma forma que sua mãe havia destruído a família dele. Evelyn Carter era uma funcionária dedicada que levava uma vida simples, porém resistente. Morava em um pequeno apartamento com a mãe, a pessoa que mais amava no mundo. Ela nunca teve uma infância luxuosa ou cheia de privilégios, mas sentia um orgulho imenso da mulher que acreditava tê-la criado sozinha, com esforço incansável. Para Evelyn, a vida se resumia a longas horas de trabalho durante o dia e a cuidar da mãe doente à noite. Ela não fazia ideia de que a mulher que venerava era a causa da tragédia na vida do homem com quem estava prestes a se casar. Sob o peso constante das despesas médicas, Evelyn vivia exausta, dividida entre o trabalho em tempo integral e os cuidados diários com a mãe. O que a mantinha de pé era a esperança de que, de alguma forma, conseguiria superar tudo aquilo. Quando David descobre que Evelyn é filha da mulher que destruiu sua família, ele decide arruinar a vida dela da maneira mais cruel possível, por meio de um casamento sem amor, aprisionando-a dentro dos próprios sonhos. Ele queria que Evelyn sentisse o mesmo desespero que sua mãe sentiu. Vê-la cair de joelhos, implorar, apenas para depois ser descartada sem piedade. Com cálculos meticulosos, David começa a se aproximar de Evelyn. Ele se apresenta como um cavalheiro encantador, oferecendo uma atenção e um carinho que ela nunca havia experimentado antes. Pequenos presentes, jantares luxuosos e sua presença irresistível fazem com que, pouco a pouco, ele conquiste sua confiança. David a faz acreditar que ela é especial, a única mulher capaz de entrar em seu mundo exclusivo, mas por trás de seu sorriso sedutor existia um plano sombrio que só ele conhecia. O dia decisivo chega mais rápido do que Evelyn poderia imaginar. Em um restaurante sofisticado, sob o brilho de luzes cintilantes, David a pede em casamento com um anel de diamante reluzente e a promessa de assumir todos os seus problemas financeiros, além de garantir o tratamento médico de sua mãe. Seus olhos parecem cheios de ternura, mas escondem uma frieza impossível de decifrar. Evelyn fica em choque. Ela não consegue acreditar que um homem tão perfeito escolheria alguém como ela, uma mulher comum, marcada por dificuldades. No entanto, ao pensar na mãe, nas intermináveis visitas ao hospital e no medo constante de perder a única família que tem, ela não consegue recusar. A proposta de David surge como uma tábua de salvação, a última centelha de esperança para salvar sua mãe. Evelyn aceita, embora seu coração sussurre que algo não está certo. O casamento se transforma em um espetáculo avassalador de luxo, tornando-se o assunto mais comentado entre a elite. Evelyn, vestida com um deslumbrante vestido de noiva, encara seu reflexo em um quarto adornado em dourado. Ainda assim, seu coração se sente vazio. Desde que aceitou o pedido de David, tudo aconteceu rápido demais. Provas do vestido, escolha do local, lista de convidados, tudo decidido por ele. Evelyn se sente como uma boneca colocada em cena, sem voz nem escolhas. O grande salão de baile brilha sob lustres de cristal. Flores brancas impecáveis alinham o corredor, e centenas de convidados aguardam ansiosamente
o momento em que o casal trocará seus votos. Mas, em meio a toda aquela grandiosidade, Evelyn sentia apenas um frio insuportável. David estava no altar, impecavelmente vestido em um terno preto. Seu rosto não demonstrava emoção alguma, exceto por um leve sorriso calculado. Quando ele segurou a mão de Evelyn, o toque gelado percorreu sua pele, fazendo um arrepio descer por sua espinha. Quando o celebrante perguntou: "Você, David Blackwood, aceita Evelyn Carter como sua legítima esposa?" David apenas assentiu. Sua voz grave ecoou pelo salão com uma indiferença cortante. "Aceito." As mãos de Evelyn tremiam quando chegou sua vez. Com a voz frágil, ela respondeu: "Aceito." Aplausos explodiram, aplausos e comemorações tomaram o ambiente, mas Evelyn se sentia presa dentro de uma gaiola dourada. Ao olhar nos olhos de David, ela não encontrou amor, apenas uma distância invisível e a inquietante sensação de ser apenas uma peça em um jogo que não compreendia. A noite de núpcias de Evelyn e David se desenrolou em uma atmosfera carregada de tensão, não a tensão da expectativa ou da felicidade, mas de frieza e conflitos silenciosos. Evelyn, envolta em um delicado vestido de seda, com o rosto marcado por uma melancolia contida, sabia no fundo do coração que aquele casamento não havia nascido do amor. Era um acordo silencioso, um caminho que ela fora forçada a seguir por causa da saúde frágil de sua mãe. Mesmo consciente dessa dura realidade, seu coração ainda sentia a dor da traição. David ficou diante dela, seu olhar afiado, percorrendo cada traço delicado de seu rosto. Ele não a observava como um marido recém-casado, mas como um predador que finalmente havia capturado sua presa. Não havia pressa em seus movimentos. Ele se aproximou devagar, estudando cada mínima expressão que surgia no rosto de Evelyn. Para ele, aquele era o momento que esperara por tantos anos. O instante em que ela deveria desmoronar diante dele, assim como sua mãe havia destruído sua família no passado. No entanto, no segundo em que sua mão tocou a pele macia de Evelyn pela primeira vez, um tremor real percorreu seus dedos. Os olhos claros e inocentes dela carregavam apenas receio e pureza, sem qualquer sinal da astúcia ou da malícia que ele sempre acreditara que ela tivesse. E então, no momento decisivo, David congelou. Evelyn ainda era virgem. Uma onda de choque o atingiu de forma avassaladora, pegando-o completamente desprevenido. Ele sempre acreditara que Evelyn fosse igual à mãe, uma mulher experiente, capaz de usar sua beleza para alcançar seus objetivos. Mas a verdade diante dele era completamente diferente. Evelyn nunca pertencera a ninguém, jamais usara charme ou sedução para conseguir algo. Ela era muito mais inocente e pura do que ele jamais imaginara. Essa revelação inesperada despertou algo dentro de David. Algo estranho, desconfortável e totalmente desconhecido. Evelyn, percebendo o conflito nos olhos dele, não compreendia sua hesitação. Ela havia se preparado para a frieza, para a dominação impiedosa que esperava dele. Em vez disso, David apenas se deitou ao seu lado, mantendo uma distância cuidadosa. Naquela noite, David não a tocou. Ele permaneceu em silêncio, encarando o teto, enquanto sua mente era tomada por pensamentos que ainda não conseguia entender. Nos dias que se seguiram, a tensão entre os dois continuou palpável. David manteve sua postura fria e distante. Ainda assim, por dentro, ele não conseguia parar de pensar em Evelyn. Passou a observá-la com mais atenção, percebendo pequenos gestos de cuidado que antes lhe escapavam. Apesar da distância emocional dele, Evelyn permanecia gentil e atenciosa. Todas as manhãs, preparava o café em silêncio, colocando a xícara exatamente do jeito que ele gostava, sem que ele precisasse pedir. Ela o lembrava com delicadeza de levar o casaco sempre que o tempo esfriava. Em uma noite, após um dia exaustivo de trabalho, David chegou em casa com uma forte dor de cabeça. Sem dizer uma palavra, Evelyn colocou à sua frente uma xícara fumegante de chá de gengibre. O aroma reconfortante se espalhou pelo ambiente, e quando ele ergueu os olhos para ela, não viu cálculo algum, apenas um cuidado sincero. David não conseguia compreender por que Evelyn continuava a tratá-lo com tanta gentileza, quando tudo o que ele lhe oferecia
era frieza e indiferença. Apesar de suas tentativas de permanecer distante, mudanças sutis começaram a se agitar dentro dele. Sempre que via Evelyn cuidando da mãe, seus sorrisos suaves e a preocupação estampada em seus olhos o afetavam de maneira inquietante. Era perturbador perceber que ele estava começando a se importar. Tentou ignorar o impulso crescente de protegê-la, de poupá-la da dor, mas a cada dia esse sentimento se tornava mais forte. Pouco a pouco, David percebeu que a satisfação com seu plano de vingança começava a desaparecer. Em vez de triunfo, sentia culpa ao ver Evelyn suportar sua frieza com uma resiliência silenciosa. A raiva que antes o alimentava já não era dirigida a ela, mas a si mesmo. Ele não conseguia mais ignorar o conflito que crescia em seu coração, porque de repente sentia a necessidade de protegê-la quando seu objetivo inicial era destruí-la. As fronteiras entre vingança e algo muito mais profundo começavam a se confundir, colocando David diante de um cruzamento que jamais havia previsto. Certa noite, Evelyn chegou em casa depois de um longo dia no hospital, cuidando da mãe. Estava mais exausta do que nunca. David a observou à distância, sentindo um aperto estranho no peito. Seus ombros frágeis tremiam de cansaço, mas ainda assim ela se mantinha firme, com uma força silenciosa. Ela nunca reclamava, nunca o culpava por sua frieza. Apenas fazia o que precisava ser feito, sem esperar nada em troca. Essa constatação pesou sobre ele de um modo difícil de explicar. Naquela noite, enquanto Evelyn adormecia, David sentou-se ao lado de sua cama. Seu olhar estava mais suave do que jamais fora. Ele estendeu a mão, desejando tocar seu rosto delicado, mas no último instante recuou. Tinha medo. Medo das próprias emoções. Permitir-se amá-la significaria abandonar o ódio e a vingança que cultivara cuidadosamente por tantos anos. Evelyn permanecia alheia à tormenta interior de David. Para ela, ele ainda era o marido distante e indiferente que se casara por necessidade, mas, nos momentos em que ela não via, David já estava mudando. Passava a observá-la mais vezes, sentia-se inquieto sempre que ela parecia triste. Ela já não era apenas uma peça em seu plano de vingança, tornava-se alguém que ele respeitava, alguém que admirava. Ainda assim, David não conseguia encarar seus sentimentos, nem admitir que seu coração estava começando a se render a Evelyn. Essa luta interna o tornava cada vez mais fechado. Ele passou a ficar até mais tarde no trabalho, evitando-a ainda mais. Contudo, por mais que tentasse se afastar, seus pensamentos sempre voltavam para ela. As muralhas que construíra para se proteger começavam lentamente a ruir. Com o passar do tempo naquele casamento frio e sem amor, a única preocupação de Evelyn continuava sendo sua mãe. A doença cruel avançava aos poucos, roubando-lhe as forças dia após dia. Evelyn fazia tudo o que estava ao seu alcance, correndo entre o trabalho e o hospital, agarrando-se à frágil esperança de conseguir, de alguma forma, prolongar o tempo que ainda lhes restava juntas, mas a doença avançava de forma implacável, como uma vela que se apaga lentamente diante de uma tempestade inevitável. Os últimos dias de sua mãe foram um ciclo constante de angústia e desespero para Evelyn. Ela sempre sonhara com uma vida tranquila para a mãe, livre de dor e preocupações. Agora, tudo o que podia fazer era segurar sua mão frágil e rezar em silêncio por um milagre que, no fundo, sabia que nunca chegaria. Numa noite, quando David voltou do trabalho, a casa estava envolta em um silêncio pesado e sufocante. Seus passos cessaram ao chegar à porta do quarto. A luz fraca do abajur lançava sombras trêmulas pelo ambiente. Ali, ele viu Evelyn sentada ao lado da cama da mãe, imóvel. Seus olhos estavam inchados e vermelhos, o rosto marcado por uma dor insuportável. Lágrimas silenciosas escorriam por suas bochechas, enquanto seus lábios trêmulos sussurravam: "Mamãe, me perdoa, eu não consegui fazer mais nada." Melanie Carter havia partido durante o sono, deixando este mundo em silêncio, finalmente livre de suas dores e batalhas. Evelyn permanecia paralisada, com o olhar vazio, o corpo rígido como uma estátua. Ela segurava a mão fria da mãe,
como se soltá-la significasse perdê-la para sempre. David observava tudo das sombras, o coração batendo forte no peito. A mulher que ele um dia desprezara desmoronava diante de seus olhos. O coração dela estava quebrado além de qualquer reparo, e o que mais o surpreendeu foi a dor inesperada que sentiu dentro de si. Evelyn havia perdido a única família que tinha. Pela primeira vez em sua vida, David sentiu um arrependimento profundo por sua crueldade, por sua presença na vida dela ter trazido apenas mais sofrimento. A partir daquele dia, algo dentro dele mudou. David já não olhava para Evelyn através das lentes da vingança, mas com uma empatia silenciosa. O amor que ele jamais imaginou ser capaz de sentir começou a superar o ódio que carregara por tantos anos. O desejo de vingança foi aos poucos sendo substituído por uma necessidade intensa de confortá-la e protegê-la. David passou a permanecer mais próximo de Evelyn, deixando para trás a frieza e a indiferença. Preparava refeições para ela, colocava um cobertor quente sobre seus ombros quando a via sentada por horas à janela, perdida em lembranças. Ele não oferecia palavras de consolo. Sabia que seriam vazias, mas sua presença silenciosa dizia tudo. Certa noite, quando Evelyn desabou em um choro dilacerante, David não se afastou. Ele a puxou para seus braços, permitindo que ela chorasse contra seu peito. "Eu estou aqui, Evelyn. Você não está sozinha", sussurrou com uma voz que já não carregava a frieza de antes. Evelyn não soube dizer quando isso aconteceu, mas o homem que ela acreditava ser incapaz de qualquer calor humano havia se tornado sua única fonte de conforto. A ternura dele, mesmo sem palavras, começava a preencher as rachaduras de seu coração partido. David, por sua vez, já não suportava a ideia de machucá-la. Ao ver sua figura frágil, o olhar vazio, e ainda assim, a força silenciosa que ela mantinha, sentia-se o pior dos homens. A raiva e a sede de vingança que um dia o consumiram agora pareciam insignificantes diante do peso da dor de Evelyn. Naqueles momentos de silêncio e luto, David compreendeu algo profundo. Ele já não lutava por vingança. Lutava contra o desejo avassalador de amá-la, de aliviar sua dor e de reparar o coração que um dia planejara destruir. Nos dias em que Evelyn estava esgotada pela perda da mãe, David foi o único a permanecer ao seu lado. Ele não a observava mais à distância. Ficava ali em silêncio, cuidando dela da única forma que sabia. Pela manhã, colocava discretamente uma xícara de chá quente sobre essa mesa. À noite, preparava refeições simples, ciente de que ela mal conseguia comer. Quando Evelyn passava horas imóvel à janela, perdida em lembranças, David cobria seus ombros com um cobertor sem dizer uma única palavra. E pela primeira vez, isso era mais lúcido que suficiente. Evelyn sentia a preocupação silenciosa de David, não fria nem controladora, mas genuína e terna, de um jeito que ela jamais esperara dele. Nas noites em que o luto a dominava e as lágrimas já não podiam ser contidas, David se sentava ao seu lado sem dizer uma palavra, e quando os soluços tomavam seu corpo por completo, ele a envolvia com cuidado em seus braços. "Eu estou aqui, Evelyn. Você não está sozinha." Sua voz já não carregava o distanciamento gelado do passado, mas uma gentileza rara que a pegava desprevenida. Evelyn sempre acreditara que aquele homem fosse incapaz de amar, incapaz de sentir empatia. Ainda assim, a paciência dele e sua presença silenciosa começaram, pouco a pouco, a preencher as rachaduras de seu coração despedaçado. David nunca imaginou que se tornaria o refúgio de Evelyn. No entanto, ao ver sua figura frágil, o vazio em seu olhar e o frio em suas mãos trêmulas, sentia-se um pecador. O ódio ao qual se agarrara por tanto tempo agora parecia insignificante diante do sofrimento cru, real e profundo de Evelyn. Lentamente, ele percebeu que já não conseguia machucá-la. Cada vez que a via exausta e vulnerável, sentia que havia ido longe demais no caminho da vingança, esquecendo que o coração humano tem limites. Havia noites em que Evelyn adormecia com os olhos inchados de tanto chorar e David permanecia sentado ao seu lado, o olhar tomado por culpa e arrependimento. "Evelyn,
Me perdoa. Sussurrava tão baixo que nem ele sabia se ela podia ouvir. Com o passar do tempo, mesmo sem palavras de amor, Evelyn começou a perceber a mudança em David. Ele já não era o homem que desejava destruí-la. Tornara-se alguém que realmente se importava, que se preocupava com ela. E por ela. Certa manhã, ao despertar, Evelyn encontrou David sentado ao lado de sua cama, adormecido de cansaço. Pela primeira vez, ela o enxergou como ele realmente era. Apenas um homem, não a máquina fria movida pela vingança que ela imaginara. Seus traços normalmente rígidos estavam suavizados pelo sono, despertando nela algo inesperado, uma ternura silenciosa. No fundo do coração de Evelyn, algo começava a mudar. Talvez aquela gentileza discreta, nunca declarada em palavras, estivesse aos poucos se infiltrando em seus sentimentos. Era sutil, quase imperceptível, mas real, como um pequeno foco de calor em meio ao frio que sempre marcou aquela relação. A partir daquele momento, ela já não se sentia tão sozinha quanto antes. A dor pela perda da mãe ainda persistia, fazendo Evelyn sentir como se vivesse em um mundo sem luz. Dia após dia, ela se afogava em solidão e arrependimento. Ainda assim, com o apoio silencioso de David, começou gradualmente a retomar sua rotina. Voltou ao trabalho concentrando-se em pequenas tarefas para não desmoronar. Certa tarde, enquanto organizava o escritório de David, Evelyn encontrou por acaso um envelope sobre a mesa. Era simples, sem nada de especial, exceto por seu nome escrito na frente: Evelyn Carter, na caligrafia firme e inconfundível de David. Ela hesitou. Um desconforto inexplicável surgiu em seu peito. David havia mudado tanto nos últimos dias, tornando-se mais gentil e atencioso, mas uma dúvida persistente ainda a atormentava, um medo invisível que ela nunca tivera coragem de encarar. Com as mãos trêmulas, Evelyn abriu o envelope. À medida que as folhas escorregavam para fora, seus olhos se fixaram no título em destaque no topo da primeira página. Objetivo: destruir Evelyn Carter para que sua mãe sofra a mesma dor. Ela não conseguia acreditar no que via. Cada palavra no papel era como uma lâmina fria e afiada cravando-se diretamente em seu coração. Com as mãos trêmulas, Evelyn virou as páginas, os olhos se arregalando de horror ao ler o plano meticulosamente elaborado por David, desde a aproximação calculada para conquistar sua confiança até a forma cruel como a empurrou para um casamento que ela acreditava ter sido construído sobre amor. Nada fora real. Cada gesto, cada promessa, cada olhar, tudo fazia parte de uma vingança cuidadosamente arquitetada. Seu mundo desmoronou, mas o golpe mais devastador ainda estava por vir. No fundo da pilha havia outro documento, um relatório extenso, detalhado, dedicado exclusivamente à sua mãe, Melanie Carter. Evelyn o pegou, sentindo o coração apertar dolorosamente. Seus olhos se fixaram nas palavras impiedosas escritas em tinta escura. Melanie Carter, a mulher que destruiu a felicidade da minha família e condenou minha mãe a uma vida de sofrimento até o fim. O ar lhe faltou. Evelyn sentiu o peito se fechar em uma dor quase insuportável. Não podia acreditar no que estava lendo. Sua mãe, a mulher que amara, cuidara e admirara durante toda a vida, era a responsável pela destruição da família de David. Todo o sofrimento que ele carregava, tudo tinha origem nas ações dela. Evelyn deu um passo para trás, a respiração irregular, o corpo fraco demais para sustentar aquela verdade. Os documentos em suas mãos não deixavam espaço para negação. Uma onda de agonia a invadiu. Durante toda a vida, ela se orgulhara da mãe, acreditando que havia sido criada com força e dignidade. Agora percebia que a pessoa que mais amara fora o estopim da dor do homem por quem, sem perceber, havia começado a nutrir sentimentos. Nesse instante, David entrou no escritório. Seus passos cessaram abruptamente. Seu rosto escureceu ao ver Evelyn ali, pálida, os olhos inundados de dor e devastação. Evelyn, o que você está fazendo? Sua voz vacilou. Quando percebeu o que ela segurava, suas mãos se fecharam em punhos.
Evelyn não respondeu de imediato. Apenas o encarou com um olhar transbordando traição e sofrimento. Respirou fundo, tentando conter os soluços que ameaçavam escapar. Tudo isso foi uma mentira? Perguntou, a voz quebrada, estendendo os documentos em sua direção. David permaneceu em silêncio. Não conseguiu negar. Sempre soubera que aquele momento chegaria, mas jamais imaginara que doeria tanto. Ver as lágrimas escorrerem pelo rosto de Evelyn era como sentir uma mão invisível apertando seu coração. Ela o fitou por longos segundos, como se ainda procurasse algo, qualquer coisa, que pudesse desmentir a verdade cruel que acabara de descobrir. Não havia nada. Com a voz embargada pela emoção, ela finalmente sussurrou. Me desculpa. O fôlego de David ficou preso na garganta. Me desculpa pela minha mãe. Eu não sabia o que ela fez com a sua família, mas nunca quis te machucar. A sinceridade daquelas palavras o atingiu como um golpe. Evelyn não tinha conhecimento do passado, ainda assim se desculpava por pecados que não eram seus. A culpa se revolveu dentro dele, sufocante, mas nenhuma palavra conseguiu sair de sua boca. Sem olhar para trás, Evelyn se virou e saiu do cômodo, deixando David parado, consumido pelo peso esmagador do arrependimento. Naquela noite, Evelyn arrumou suas coisas em silêncio. Cada objeto colocado na mala parecia um fragmento de memória cortando seu coração. Ela não podia permanecer naquela casa nem por mais um segundo. Tudo ali estava construído sobre enganos, dor e mentiras. Mas, no fundo de si, Evelyn carregava um segredo, um que ainda não tivera a chance de revelar. Ela estava grávida. Descobrira a gestação semanas antes, mas nunca encontrara o momento certo para contar a David. Planejara esperar um instante tranquilo, um tempo em que pudessem conversar sobre o futuro. Agora, depois de tudo o que descobrira, ela não podia permitir que seu filho crescesse em um lar marcado pela vingança e pela falsidade. Diante do espelho, Evelyn pousou a mão suavemente sobre o ventre ainda plano. Lágrimas escorriam silenciosas por seu rosto, enquanto seu coração se despedaçava em silêncio. Eu vou te proteger, meu amor. Não deixarei que ninguém te machuque. A voz de Evelyn era um sussurro, uma promessa carregada de amor e dor. Ela sabia que partir não seria fácil. Deixar para trás a vida, que um dia acreditara ser sua, o homem por quem começara a se apaixonar, apesar de tudo, parecia arrancar uma parte de si mesma. Mas ela precisava ir. Precisava abandonar a dor, a traição e todos os sonhos despedaçados que a assombravam. Com uma respiração profunda, Evelyn fechou a mala, enxugando as lágrimas que insistiam em cair. Estava determinada a recomeçar, não importando quão difícil fosse o caminho à frente. Quando a aurora surgiu e a cidade permaneceu envolta por uma névoa tênue, Evelyn deixou silenciosamente a grande mansão, arrastando sua pequena mala. Não ousou olhar para trás, temendo que sua determinação vacilasse. Cada passo que a afastava da vida que um dia acreditou poder suportar parecia abrir uma nova fissura em seu coração já despedaçado. O que Evelyn não sabia era que, dentro da mansão, no quarto pouco iluminado que antes compartilhavam, David passara a noite inteira acordado. Sentado à beira da cama, olhos vermelhos de exaustão, encarava o espaço vazio que ela deixara para trás. Um vazio desconhecido crescia dentro dele, uma dor inédita que nunca havia sentido. Quando percebeu que ela realmente se fora, o pânico o dominou. Procurou em cada canto da casa, ligou inúmeras vezes para seu telefone, enviou pessoas para vasculhar a cidade, mas Evelyn desaparecera sem deixar rastros, sem uma despedida, sem uma pista sobre seu paradeiro. Evelyn! Sussurrou seu nome, mas o som foi engolido pelo silêncio opressor da mansão. Aquela propriedade, antes viva e vibrante, parecia agora mais vazia e fria do que nunca. O silêncio se enroscava em cada canto, sufocando-o, lembrando-o da mulher que não estava mais ali. Sem sua presença, a casa parecia desprovida de vida, reduzida a um mero invólucro de luxo e vazio. As paredes imponentes que antes transmitiam poder, agora se assemelhavam a grades de prisão, aprisionando um homem que só possuía arrependimento.
David jamais se sentira tão impotente. Sempre controlara impérios e a vida de muitas pessoas, mas agora estava à mercê de uma solidão que corroía sua essência. Cada retorno à mansão após buscas infrutíferas pesava ainda mais em seu peito, arrastando-o para o abismo do remorso e da saudade. Ele se encontrou no escritório, diante da mesa vazia, onde Evelyn costumava colocar silenciosamente sua xícara de chá pela manhã. Os ecos suaves de sua voz, o sussurrar do papel enquanto ela organizava tudo, antes simples ruído de fundo, agora o assombravam. O tic-tac do relógio na parede era o único som que quebrava a opressiva quietude, um lembrete cruel do tempo escapando por entre seus dedos, um tempo que jamais poderia recuperar. Com a mão trêmula passando pelos cabelos, David fechou os olhos, tentando afastar as memórias que não o deixavam em paz. O olhar cheio de lágrimas de Evelyn, o tremor em sua voz quando ele foi confrontado com a verdade, e finalmente a silhueta dela se afastando sem olhar para trás. Cada instante repetia-se em sua mente como um castigo do qual não podia escapar. A constatação de que a havia perdido de verdade, que a havia perdido para sempre, pesava como chumbo em seu peito. Ele que sempre se julgara inquebrável, acreditando poder moldar Evelyn à sua vontade, via agora o quão errado estivera. A raiva e o ódio que antes o consumiam haviam se apagado, deixando apenas as cinzas fumegantes do arrependimento. Noites sem dormir cobravam seu preço. David vagava pelos corredores como um fantasma, passando pelos cômodos que ela... Peter! Corria os dedos pelas lombadas dos livros que ela costumava ler, lembrando-se de como se enroscava neles até tarde da noite. Ainda podia imaginar a suave marca de suas sobrancelhas franzidas, o jeito que inclinava a cabeça ao concentrar-se. Detalhes simples que agora assombravam sua memória e pesavam sobre sua consciência. Quando entrou no quarto, seus olhos caíram sobre o casaco que ela deixara para trás, ainda pendurado no armário. Um aroma familiar de jasmim, seu favorito, pairava na roupa. David estendeu a mão, traçando o tecido macio com os dedos, como se estivesse tentando segurar a última parte dela que permanecia ali. Uma dor aguda torceu seu peito, crua e implacável. Sentado à beira da cama, o olhar fixo no vazio ao lado dele, David se lembrava de tantas noites em que ali estivera, ouvindo o ritmo constante da respiração de Evelyn, cuidando dela enquanto dormia tranquila, alheia à tempestade que fervilhava dentro dele. E ainda assim, o que ele havia feito? Transformara o casamento deles em uma armadilha cuidadosamente calculada, apenas para perceber tarde demais que a mulher que queria destruir havia se tornado a única pessoa da qual não podia viver sem. Um riso amargo escapou de seus lábios, o som vazio e carregado de autoaversão. Você me odeia tanto, Evelyn? Me odeia o suficiente para partir sem uma única palavra? A mansão parecia sufocante sem a presença dela. Há quanto tempo ele não ouvia seu riso suave? Há quanto tempo não via o brilho nos olhos dela quando falava das coisas que amava? Cada cômodo ecoava com a ausência de seu calor. Finalmente, David encarou a verdade. Sentia falta dela mais do que jamais imaginara ser possível. No silêncio de sua solidão, admitiu para si mesmo algo que antes era cego demais para perceber. Ele a amava. Não por vingança, não por posse ou orgulho, mas porque ela lhe mostrara o que significava realmente se importar com alguém. Sua bondade, sua resiliência e a força silenciosa que carregava, mesmo diante de sua crueldade, haviam conquistado seu coração. E agora ele temia que fosse tarde demais. Baixando a cabeça entre as mãos, a voz trêmula sussurrou: Evelyn, onde você está? Por favor, volte para mim. Ele não sabia como a deixar escapar, mas tinha uma certeza absoluta. Se tivesse a menor chance de corrigir as coisas, moveria céus e terras para conquistar seu perdão. Mas o destino ainda lhe daria essa chance? Ou a perdera para sempre? Numa manhã cedo, enquanto David permanecia silencioso em seu escritório, os dedos apertando com força uma moldura com sua foto, seu assistente pessoal, Thomas, entrou com uma expressão grave. Senhor Blackwood, eu encontrei a Evelyn.
David saltou da cadeira, o coração apertado. Onde ela está? Sua voz rouca de noites sem dormir. Thomas hesitou por um instante antes de lhe entregar uma pilha de documentos. No topo, uma imagem de ultrassom. 2 pequenas vidas crescendo dentro do ventre de Evelyn. Ela está grávida, senhor, e parece que não quer que você saiba. David ficou paralisado, os dedos trêmulos tocando o papel delicado, o coração batendo descompassado. Uma enxurrada de emoções o dominou. Felicidade, incredulidade e uma dor profunda. Evelyn estava carregando seus filhos. Seus filhos. Mas a alegria passageira rapidamente deu lugar ao medo. Ela o havia deixado e talvez agora nunca quisesse voltar. Ele a havia machucado profundamente e a perspectiva de perder a família que nunca soubera que queria até aquele momento era sufocante. Sem hesitar, David disparou do escritório. Ele não permitiria que Evelyn escapasse dele para sempre. Ele a encontrou em uma pequena cidade à beira-mar, vivendo em uma casa modesta, mas acolhedora. Ela havia escolhido uma vida de solitude, distante do brilho e das dolorosas memórias do passado. Quando David chegou, seus olhos se prenderam imediatamente à visão de Evelyn, com a barriga gravemente arredondada pela gravidez, uma imagem que o deixou sem palavras. Evelyn o viu de longe. A dor cintilava em seus olhos, mas ela rapidamente desviou o olhar, como se tentasse escapar. Mas David não permitiria que ela fugisse dessa vez. Evelyn! Chamou, a voz carregada de desespero. Ela congelou, a mão instintivamente repousando sobre a barriga, como se protegesse os 2 pequenos seres que cresciam dentro dela do homem que agora estava à sua frente. Por que você está aqui? Sua voz soou fria, desprovida da ternura que antes carregava. David deu passos lentos em sua direção, o olhar cheio de angústia. Eu sei que você está grávida, hesitou, a voz quebrando. Eles são meus, não são? Evelyn cerrou os punhos com força, mantendo os olhos firmes nele. Não são seus, disse com firmeza, sem hesitar. As palavras atingiram David como uma lâmina atravessando o coração. Ele balançou a cabeça incrédulo. Evelyn, você não pode negar a verdade, eu sei a verdade. Ela soltou um riso amargo, a dor evidente em seus olhos. Verdade? Quer saber a verdade, David? A verdade é que você me usou por vingança. A verdade é que destruiu minha família. A verdade é que nunca fomos mais do que um acordo. David permaneceu em silêncio, incapaz de refutar suas palavras. Eu não preciso de você. E os bebês também não. Cortou qualquer defesa que ele pudesse ter. Apenas me deixe em paz. O peso esmagador de perder tudo o atingiu. Ele caiu de joelhos diante dela, os olhos suplicando. Evelyn, eu sei que errei, sei que te machuquei. Mas não vou te deixar enfrentar isso sozinha. Quero ser o pai deles. Quero consertar as coisas. Lágrimas se formaram nos olhos de Evelyn. Ela não conseguia acreditar nas palavras dele, não depois de tudo o que haviam passado. É tarde demais, David, murmurou, a voz carregada de tristeza. Você não pode simplesmente voltar e fingir que nada aconteceu. David fechou os olhos e respirou fundo. Eu não estou fingindo. Eu te amo, Evelyn. Eu amo você e nossos filhos. Evelyn o encarou, o coração em conflito. Uma parte dela queria acreditar, dar outra chance. Mas as feridas que ele causara ainda eram profundas, assombrando-a a cada dia. Se você não puder me perdoar, eu aceitarei. Continuou ele, a voz trêmula, os olhos implorando por uma única chance. Mas, por favor, não me negue a chance de ser o pai deles. Evelyn se virou, escondendo as lágrimas silenciosas que escorriam por seu rosto. Eles não são seus, sussurrou. David percebeu naquele instante que havia destruído sozinho sua própria felicidade. Mas ele não desistiu. Não importava o quanto ela tentasse afastá-lo. Ele estava determinado a provar que realmente queria ser pai. Que queria ser o marido que deveria ter sido desde o início. Dessa vez, ele não a deixaria sozinha. David sabia que precisava lutar para reconquistar a confiança de Evelyn. Não podia mais ter apenas um marido no nome.
precisava ser seu verdadeiro companheiro, o pai das duas vidas que cresciam dentro dela. Evelyn ainda estava profundamente ferida, mas no fundo sabia que não poderia esconder a verdade para sempre. Depois daquele doloroso encontro na pequena cidade à beira-mar, David compreendeu que palavras sozinhas não seriam suficientes para mudar o coração de Evelyn. Ela havia sido magoada demais por sua traição e planos calculados. Ainda assim, ele não desistiu. Apesar da rejeição dela, cuidava dela à sua maneira, silenciosamente. Não aparecia diante dela, mas observava à distância. Contratou pessoas para ajudar a reparar sua casa e pagou discretamente as contas do hospital, das quais ela nem fazia ideia. Quando soube que ela trabalhava em um pequeno escritório para se sustentar, David entrou em contato com o diretor para garantir que tivesse o melhor ambiente de trabalho possível, onde ninguém pudesse atrapalhá-la. Evelyn não fazia ideia de que todas as manhãs, quando saía de casa, David a observava de um carro preto discretamente estacionado na rua. Seu olhar a acompanhava em cada passo, carregado de um anseio silencioso. Ele sabia que ela ainda estava zangada, ainda não pronta para perdoá-lo, mas apenas vê-la segura todos os dias já era suficiente para ele. Certa noite, quando Evelyn voltou para casa visivelmente exausta, os passos vacilantes por causa das dores sutis da gravidez, David sentiu o impulso de correr até ela e ampará-la. Porém, conteve-se. Permaneceu nas sombras, os punhos cerrados, jurando em silêncio que consertaria tudo, custasse o que custasse. Não importava quantas vezes Evelyn rejeitasse sua ajuda. David seguiria paciente, sempre por perto, como um guardião invisível. Numa noite de tempestade, Evelyn sentiu que algo estava errado. Dores intensas e agudas se retorceram em seu abdômen, preenchendo-a de pânico. Com as mãos trêmulas, agarrou-se à borda da mesa, o suor escorrendo pela testa. As forças a abandonaram e ela caiu no chão, dominada pela dor e pelo desespero. Tentou alcançar o celular para chamar uma ambulância, mas seus dedos estavam fracos demais. Em um estado quase inconsciente, Evelyn murmurou o nome da mãe em um sussurro. O medo a envolveu por completo, o medo de não resistir, de que seus filhos nunca tivessem a chance de nascer. David, como se tivesse sentido que algo estava errado, correu até a casa dela no instante em que seu assistente informou que Evelyn não atendia o telefone havia horas. Quando arrombou a porta e entrou, a cena diante dele fez seu sangue gelar. Evelyn estava imóvel no chão, abraçando a barriga, os olhos fechados e os lábios pálidos. "Evelyn!" gritou, correndo até ela e envolvendo-a em seus braços, a voz tremendo como nunca antes. Pela primeira vez em sua vida, David sentiu um medo absoluto. Toda a frieza e o orgulho que sempre o definiram ruíram ao ver a mulher que amava lutando pela própria vida em seus braços. Sem perder tempo, levou-a imediatamente ao hospital, segurando sua mão com força durante todo o trajeto, sussurrando palavras de conforto, mesmo sabendo que ela não podia ouvi-lo. No hospital, Evelyn foi levada às pressas para a emergência. David ficou do lado de fora, as mãos apertando os braços da cadeira, o coração queimando de ansiedade. Nunca se sentira tão impotente. O peso de seus erros do passado caiu sobre ele com força, torturando-o a cada segundo que passava. Horas depois, a médica saiu com uma expressão séria. "O estado dela é bastante crítico. Vamos fazer tudo o que pudermos, mas ela precisa de repouso absoluto." Qualquer estresse adicional pode ser extremamente perigoso, tanto para a mãe quanto para os bebês. David não saiu de perto dela nem por um instante. Sentou-se ao lado da cama do hospital, segurando a mão frágil de Evelyn, os olhos vermelhos de preocupação. Quando ela finalmente abriu os olhos, confusão e exaustão nublavam seu olhar. Ao ver David, tentou instintivamente puxar a mão, mas a dor limitou seus movimentos. "O que você está fazendo aqui?" perguntou com fraqueza, a voz ainda carregada de ressentimento. David apertou sua mão com mais força, os olhos cheios de dor, arrependimento e um amor profundo. Evelyn, por favor, não me afaste mais." Ela o encarou dividida, mas a dor em seu ventre a impediu de discutir.
Naquele momento de extrema vulnerabilidade, quando acreditou que talvez não sobrevivesse, Evelyn baixou a guarda. Olhou diretamente nos olhos de David, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eles são seus filhos. Sussurrou cada palavra como uma lâmina atravessando seu coração. Se eu não conseguir... Por favor, cuide dos nossos bebês. David ficou paralisado. As palavras dela o atingiram como um golpe direto no peito. Evelyn, engasgou, apertando ainda mais a mão dela. Não diga isso. Você vai ficar bem. Evelyn balançou a cabeça com fraqueza e esboçou um sorriso tênue, doloroso. Eu tentei tanto protegê-los, mas eu estou com medo de não estar aqui para eles. David enterrou o rosto em sua mão, a voz trêmula de emoção. Eu juro, Evelyn, farei tudo para proteger você e nossos filhos. Só me dê uma chance. Evelyn fechou os olhos e uma lágrima escorreu pela sua bochecha. Do lado de fora da janela do hospital, a chuva finalmente havia parado. A luz suave dos postes iluminava o rosto de David, carregado de remorso e determinação. Ele sabia que, se tivesse outra chance, nunca deixaria Evelyn enfrentar nada sozinha novamente. Querido leitor, você ainda está acompanhando essa história? Este momento de vida e morte tocou seu coração? Deixe um comentário abaixo. Naquele instante, David percebeu que seu amor por Evelyn havia superado o ódio e o orgulho. Ele estava decidido a recomeçar, não como um homem vingativo, mas como alguém que a amava verdadeiramente. Mas a grande questão permanecia: Evelyn lhe daria uma chance? Suas feridas poderiam algum dia cicatrizar? E, acima de tudo, ela poderia confiar nele novamente? O frenesi começou sob uma atmosfera de tensão intensa que envolvia todo o hospital. Evelyn foi levada à sala de cirurgia em estado crítico, com os batimentos cardíacos enfraquecendo e sinais vitais em deterioração. Do lado de fora, David estava paralisado, os punhos cerrados a ponto de ficarem brancos, os olhos fixos na porta fechada. Cada minuto que passava parecia uma eternidade. David nunca havia experimentado o medo de forma tão vívida. Um homem que antes não temia nada no mundo dos negócios, agora mal conseguia respirar, aterrorizado de perder aquilo que realmente importava. Pela primeira vez ele rezou, suplicando a qualquer força superior para proteger Evelyn e seus filhos. Quando a luz acima da sala de cirurgia finalmente se apagou e a porta se abriu, o médico saiu com expressão calma, porém exausta. David correu até ele, a voz embargada pela ansiedade. Como ela está? E os meus filhos? O médico retirou a máscara e ofereceu um sorriso tranquilizador. A cirurgia foi um sucesso. Mãe e bebês estão seguros. Evelyn precisará de tempo para se recuperar, mas suas duas filhas estão saudáveis. David sentiu o corpo inteiro desabar de alívio. Respirou profundamente, os olhos avermelhados encostado na parede, como se o mundo inteiro tivesse sido devolvido a ele. Silencioso, permaneceu junto à janela da sala de recuperação, observando Evelyn, pálida, mas serena na cama, com os dois berços ao lado contendo suas pequenas anjinhas. Adormecidas, ele ficou ali por longos minutos, os olhos fixos naquela imagem. O medo que o consumia deu lugar a uma onda de alegria avassaladora, uma emoção que ele nunca havia sentido antes. Quando finalmente foi autorizado a entrar, David se aproximou da cama, as pernas trêmulas pela emoção. Evelyn ainda estava fraca, mas quando o viu entrar, esboçou um sorriso tênue, gentil, porém cauteloso. David não disse nada. Curvou-se e depositou um beijo trêmulo em sua testa. Obrigado. Obrigado por não me deixar sozinho, engasgou, a voz carregada de emoção. Evelyn deu um sorriso fraco e sussurrou. Eu te disse, eles são seus filhos. David congelou, encarando-a antes de voltar o olhar para os dois pequenos seres adormecidos. Com mãos trêmulas, pegou delicadamente uma das bebês do berço. A criança era tão pequena, sua pele macia irradiava calor e seu perfume delicado encheu o coração dele de uma emoção indescritível. Lágrimas escorreram pelo rosto de David enquanto ele contemplava aquela vida preciosa em seus braços. Os dedos minúsculos da bebê se fecharam ao redor dos seus, formando um vínculo inquebrável. Olá, minha pequena, sussurrou, a voz embargada de amor. Ele a segurava,
os olhos nunca se afastando do rostinho frágil. Evelyn o observava, uma emoção indescritível crescendo dentro dela. Ela que antes o havia ressentido, que pensou em deixá-lo para sempre. Agora via aquele homem transformado diante de seus olhos. Mas, naquele momento, ao ver David chorar de felicidade, o coração de Evelyn se suavizou. David se voltou para ela, os olhos brilhando de sinceridade. Sinto muito por toda a dor que causei a você. Não mereço você, mas farei tudo para consertar por você e nossos filhos. Evelyn balançou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto exausto. Vamos deixar o passado para trás, David. Pelos filhos, pelo nosso futuro. David apertou sua mão com força, o coração transbordando de alegria. Pela primeira vez em sua vida, ele entendeu o que significava ter uma verdadeira família. A pequena sala do hospital se encheu de calor e luz. Um novo começo, sem ódio ou dor. Apenas amor genuíno e esperança para o amanhã. David inclinou-se, depositando um beijo terno na testa de Evelyn, antes de olhar para suas duas pequenas anjinhas. Eu prometo, Evelyn, nunca mais vou deixar você sofrer. Evelyn sorriu suavemente, entrelaçando seus dedos com os dele, sentindo o calor e a sinceridade. Pela primeira vez, ela acreditou de verdade. Lá fora, através da janela do hospital, os primeiros raios do amanhecer começaram a surgir, iluminando um novo começo cheio de amor e esperança. Mais tarde, no fim da tarde, os tons dourados do pôr do sol banhavam a pequena casa onde Evelyn e seus dois filhos viviam. Ela balançava suavemente os gêmeos adormecidos, os olhos cheios de um amor terno que só uma mãe poderia sentir. David estava parado silenciosamente à porta, observando a cena, o coração tomado por uma emoção indescritível. No passado, ele havia pensado em arruinar a vida dela, mas agora tudo o que queria era protegê-la, junto com seus filhos, pelo resto de seus dias. Meses depois de dor e redenção, David sabia que não era mais o homem que fora. Naquela noite, depois que os bebês adormeceram pacificamente, ele se aproximou de Evelyn. Seus olhos azuis profundos refletiam apenas sinceridade. Hesitou por um instante antes de tirar um pequeno estojo do bolso. Evelyn congelou, olhando para ele, surpresa. Evelyn, começou ele, a voz profunda e firme, mas com um leve tremor. Uma vez eu te propus casamento por ódio, por egoísmo, para me vingar de sua mãe. Mas hoje estou diante de você com um coração completamente diferente. Eu te amo, Evelyn. Por favor, me dê a chance de te amar plenamente, de construir uma família de verdade juntos. Evelyn fitou seus olhos, sem enxergar mais o cálculo frio que antes o definia. Em seu lugar havia calor, uma vulnerabilidade sincera que a tocou profundamente. Lágrimas surgiram em seus olhos, e antes que pudesse contê-las, ela sussurrou. David, eu... Transbordando de emoções, as memórias dolorosas do passado ainda existiam, mas também os momentos em que ele cuidou dela sem hesitar, as noites sem dormir ao lado dos bebês, um dia, o jeito que olhava para suas filhas com um amor tão profundo que derretia seu coração. David se ajoelhou lentamente, segurando sua mão com firmeza, o olhar cheio de devoção. Não precisa me responder agora, mas quero que saiba que estarei aqui, esperando você, até que acredite que meu amor por você é real. Evelyn olhou para o homem diante dela, aquele que antes fora dominado pela vingança e amargura, agora humildemente pedindo uma chance, com toda a sinceridade de seu coração. Ela se viu sem palavras. Após aquela proposta sincera, David permaneceu paciente, nunca pressionando Evelyn por uma resposta imediata. Ele compreendia que ela precisava de tempo para confiar novamente. Dia após dia, David mostrou seu amor através dos menores gestos. Buscava Evelyn no trabalho, cuidava das filhas, compartilhava momentos tranquilos com ela. Ele não era mais o CEO de coração frio, mas um pai devoto e um homem que valorizava a família acima de tudo. Aos poucos, Evelyn começou a perceber uma mudança genuína nele. Não era por obrigação nem por culpa. Era um amor puro e altruísta que David sentia por ela. Numa noite tranquila, enquanto David balançava suavemente suas filhas no colo até que adormecessem,
Seus olhos estavam cheios de uma ternura suave que Evelyn jamais tinha visto antes. Parada à porta, ela o observava em silêncio, sentindo uma paz reconfortante e inédita invadir seu coração. Ela deu um passo à frente, colocando delicadamente a mão sobre o ombro dele, sua voz suave, mas firme. Eu concordo. Vamos recomeçar. Por você, por mim e por nossos filhos. David congelou, sem acreditar no que acabara de ouvir. Virou-se para ela, os olhos transbordando emoção, como se temesse que tudo aquilo fosse apenas um sonho passageiro. Evelyn, você tem certeza? Evelyn assentiu, os lábios se curvando em um sorriso gentil. Eu vejo a sinceridade em você, David. Acredito que podemos reconstruir, contanto que você realmente valorize esta família. David não conseguiu mais conter suas emoções. Ele a puxou para um abraço apertado, lágrimas de alegria escorrendo pelo seu rosto. Pela primeira vez em sua vida, ele compreendeu o verdadeiro significado da felicidade. A vida, a partir daquele momento, tornou-se mais radiante do que nunca. David não era mais o homem consumido pelo trabalho e pela vingança. Ele havia se transformado em um pai dedicado e um marido amoroso, que valorizava sua família acima de tudo. Todas as manhãs, ele acordava cedo para preparar o café da manhã para Evelyn e suas duas filhas. As risadas alegres que enchiam a pequena casa todos os dias traziam a David um calor que ele jamais conhecera no passado. Evelyn, por sua vez, finalmente sentia a felicidade verdadeira que tanto havia desejado. Ela não precisava mais lutar sozinha, pois agora tinha David ao seu lado. Juntos, construíram um lar feliz, um lugar onde a dor não existia mais, apenas amor e confiança. Numa tarde tranquila, Evelyn sentou-se junto à janela, segurando suas filhas nos braços, observando David se movimentar pela cozinha, preparando o jantar. Um sorriso suave iluminava seus lábios e seu coração transbordava gratidão. Obrigada, David, por amar a mim e nossos filhos de todo o coração. David aproximou-se, beijando delicadamente sua testa e das filhas, a voz firme e cheia de certeza. Obrigado, Evelyn, por me dar a chance de te amar novamente. E assim, finalmente tiveram uma família completa, um lar construído sobre amor, perdão e compreensão. O amor pode superar qualquer ódio quando há compaixão e sinceridade. Evelyn e David provaram que, por mais doloroso que seja o passado, o verdadeiro amor tem o poder de curar tudo, se tivermos coragem de abrir o coração. Obrigado por acompanhar nossa história. Se ela tocou seu coração, deixe um comentário, curta, compartilhe e inscreva-se em nosso canal para mais histórias emocionantes.